Bom, nós vamos ver nesta aula uma repetição da aula presencial que foi proferida com presença liberada no dia das intempéries em nossa cidade. No item 8.3, nós começaremos a ver o escoamento confinado nas galerias, nas tubulações pluviais. Até agora, no capítulo 8, nós vimos o escoamento em sarjetas e o ingresso nas bocas de lobo. Bem, os coletores de águas pluviais podem ficar nas calçadas, nos passeios, como se vê nesta figura. Aqui, o passeio, o meio-fio e a rua. Então, aqui, a galeria pluvial está no passeio, na calçada. Poderia também estar na rua, como é apresentado em várias apresentações gráficas do caderno de encargos do DEMAI, que poderá ser acessado por um link que mais adiante será apresentado. O recobrimento de 1 metro é o mínimo sobre a geratriz superior da tubulação de drenagem. 1 metro é o recobrimento mínimo. Claro, cada município poderá ter um recobrimento mínimo específico para aquela localidade. E nós vemos uma vista em 3D, obtida do caderno de encargos do DEMAI, aonde a contribuição pluvial que vem de uma residência e ao longo de uma quadra, nós podemos ter até 10 ou mais contribuições pluviais vindas de lotes, de terrenos. Então, nesses locais, a inserção que vem de um lote, ela é inserida numa caixa de inspeção, não é um PV. Vejam que aqui, ao nível da superfície, nós não temos uma tampa de ferro que nós temos nos PVs. Aqui é uma laje de concreto que fica oculta pelo pavimento, quer seja o pavimento do passeio, quer seja ou fosse o pavimento asfáltico na rua. Aqui em planta, do que nós vemos na imagem colorida, nós vemos aqui o alinhamento do terreno, alinhamento predial, a caixa final que concentra as águas pluviais de um terreno e a sua inserção na galeria pluvial. Aqui nós vemos um corte da mesma situação que acima é apresentada em planta. Equações que regem o escoamento confinado em galerias. Primeiro, a velha e conhecida equação da continuidade, aonde a velocidade de escoamento pode ser dada por esta expressão: a velocidade depende do raio hidráulico, que é área molhada sobre perímetro molhado. A velocidade depende da declividade e da rugosidade do tubo. O N sempre vale 0,013 para qualquer material do tubo. Aqui à direita, a mesma equação, reescrita apresentando K. K é 1 sobre N. Bem, quando um tubo está operando a plena seção, cheio, nestas condições, o raio hidráulico é 1/4 do diâmetro. Consequência geométrica. Bem, vamos ver como que o diâmetro D pode ser explicitado em função da vazão de projeto, Q, em função da rugosidade, que é sempre a mesma, em função da declividade. Então, nós chegaremos a esta fórmula que nos dá o diâmetro a ser usado para uma determinada vazão de projeto e declividade. Aqui, as 3 equações apresentadas em negrita na parte superior do slide.
E área vezes a velocidade. A área para um tubo a seção plena é a área do círculo. A área A é o que está entre parênteses. πd2/4. E a velocidade? A velocidade, aqui apresentada em função de n. 1/n e o restante. Esta velocidade aqui está. Em decorrência, a vazão é dada por esta relação entre variáveis. Continuando aqui a fazer as operações possíveis com estas variáveis, nós explicitamos finalmente que o diâmetro é obtido por esta fórmula e será função da vazão e da declividade. Repetindo, o K é sempre o mesmo valor. Uma aplicação desta fórmula em destaque vermelho que nos dá o diâmetro para uma vazão de projeto. A nossa vazão de projeto é dada 94 litros por segundo. A declividade, alguém pode achar, puxa, apenas isso aqui é 1 milímetro por metro. Mas é isto. Vou desligar o telefone aqui que, bom, só um minutinho que eu vou desligar o telefone. Deixa eu ver. A nossa vazão de projeto é 94 litros por segundo. Ela deve entrar em metros cúbicos por segundo. Aqui está a vazão de projeto. A rugosidade, já vimos, sempre este valor, o N. E a declividade no denominador. O diâmetro calculado é, aqui eu não botei a unidade, 0,457 metros. Este diâmetro calculado é o necessário para que a nossa vazão de projeto 94 ocupe exatamente todo o tubo. Ou seja, a água tocaria o teto da tubulação com este diâmetro, escoando a vazão de projeto. Ora, nós não vamos fazer um diâmetro para cada situação específica. Então, com base neste diâmetro, nós consultamos os catálogos dos fabricantes de tubos de concreto e adotamos o diâmetro comercial logo acima, que é 500 milímetros, maior do que o calculado. Ora, se este diâmetro seria para que a vazão de projeto exatamente tocasse o teto e nós majoramos para 500 milímetros, a água não mais tocará o tubo, teremos uma folga. A lâmina não vai ser mais 100% do diâmetro. Então, nós temos que recalcular o fator hidráulico função destas variáveis. O fator hidráulico, a vazão em metros cúbicos por segundo. O N, o diâmetro comercial e a declividade informada no enunciado. Este é o fator hidráulico. Agora, para este fator hidráulico, nós devemos entrar com este valor do fator hidráulico naquela tabela de dimensionamento de página inteira do capítulo 6. A mesma tabela que nós usávamos para calcular redes de esgoto sanitário é válida para calcular redes de esgotos pluviais. Então, para este fator hidráulico, entrando naquela tabela, talvez eu não tenha posto a tabela nesta apresentação, mas tenham à mão aquela tabela. Entrando lá com este fator hidráulico, comodamente fazemos a leitura nas duas células ao lado. E temos a relação RH sobre D e a relação H sobre D. Vejam que
O tubo com 457 milímetros trabalharia a plena seção para vazão de projeto. Mas majorando para 500 milímetros, apenas 3/4 do diâmetro, ou perdão, 2/3 do diâmetro serão ocupados pela água. Bem, o raio hidráulico, aqui está a relação RH sobre D, quanto vale? Ora, vamos reescrever esta equação, mas o diâmetro já é conhecido, meio metro. Então, o raio hidráulico é explicitado. Aqui está o valor do raio hidráulico. E vamos checar qual é a velocidade de escoamento. Qual é a velocidade de escoamento? Esta fórmula foi apresentada e nos dá a velocidade em função do raio hidráulico que acabamos de calcular, da declividade que foi informada no enunciado, e a velocidade depende da rugosidade, que sempre tem este valor. A velocidade deu 0,67 metros por segundo. Foi um acaso. A velocidade deu, em metros por segundo, o mesmo valor numérico da relação H sobre D. Mero acaso. Seguindo. Bem, aqui nós temos um modelo para calcularmos a determinação das vazões que ocorrem nas galerias pluviais. A vazão é dada pelo chamado método racional. A vazão é um coeficiente numérico, 2,78, que multiplica o coeficiente de rolamento, ou coeficiente de escoamento superficial, chamado também coeficiente de Ranoff. Este coeficiente nos diz quanto que da chuva precipitada no terreno vai chegar no escoamento confinado das galerias. Entramos com a intensidade de chuva e veremos com destaque como obtermos a declividade de chuva, que varia de uma cidade para outra. Claro, a vazão será proporcional à área de contribuição, que deverá entrar na fórmula em hectares, e a intensidade em milímetros por hora. Vamos ver o caso de Porto Alegre. Aonde que nós obtemos a intensidade em milímetros por hora para Porto Alegre? Pela figura 8.19 das notas de aula. Vamos vê-la. Aqui eu editei um texto que se sobrepôs a um texto da figura original. A figura 8.19 da nota de aula, ela apresenta curvas de intensidade. Temos várias curvas. Cada curva é para um período de retorno. Então, algo que nos facilita. De tantas curvas, eu peço que na versão impressa que vocês utilizarão na prova com consulta, marquem, façam um ponto, botam uma cor de destaque na terceira curva de baixo para cima. Apenas esta curva que nos interessará. Ela vale para TR, período de retorno 5 anos. Esta terceira curva de baixo para cima vai nos dar as informações de qual intensidade de chuva devemos considerar, ou melhor, que devemos considerar chuvas com uma certa intensidade que ocorrem uma vez a cada 5 anos. 5 anos é o chamado período de retorno da chuva de projeto. Então, por favor, anotem. Marquem a terceira curva de baixo para cima. Todas as outras não serão usadas.
Então, quando nós sabemos a duração da chuva, tempo de concentração também é chamado, e já veremos por que a denominação tempo de concentração. Quando nós estamos projetando um tubo para atender uma área de contribuição, o tempo que nós vamos entrar aqui é qual é o tempo que leva a chuva que cai no local mais distante da cabeceira do trecho que vamos projetar. Qual é o tempo que leva a chuva para chegar na cabeceira desse trecho? Certo? Então, aí, definido este tempo de concentração na cabeceira do trecho a ser dimensionado, nós entramos no tempo, buscamos a terceira curva de baixo para cima e buscamos o valor da ordenada. Esse valor da ordenada é os milímetros por hora que nós devemos considerar para entrar na equação, que é igual a 2,78 vezes C vezes I vezes A. Vejam aqui que nós temos a representação de um setor de um arruamento. Nós temos aqui um par de bocas de lobo, aqui mais um par. Como seria complexa a inserção se a partir de cada boca de lobo nós fizéssemos a inserção direto no PV? Nesse caso, nós teríamos, fazendo a inserção de cada boca de lobo direto no PV, nós teríamos uma inserção, duas inserções, 3 e 4. Mas vejam o que se faz. Nós levamos a vazão de uma boca de lobo para a boca de lobo gêmea, do lado oposto, e esta contribui ao PV. Aqui, a contribuição que chega nesta boca de lobo vai para a boca de lobo extrema, oposta. E de lá inserimos no PV. Então nós temos apenas duas inserções ao invés de 4. É complexo quando se nós tivéssemos que inserir 4 tubos com diâmetro de pelo menos 30 centímetros, isso aqui seria complexa, essa inserção. Então, assim, nós temos apenas duas. Aqui, chegamos no meio de uma quadra, que é muito longa. Essa vazão que vinha crescendo na sarjeta, na medida em que vamos em direção à boca de lobo, aqui a declividade do terreno é nesse sentido. Essa vazão vinha crescendo e chegou num ponto que ela já ocuparia uma largura muito grande. Uma pessoa que quisesse atravessar a rua aqui molharia o pé. Então aqui, a água que chegou nesta boca de lobo ingressa. E do lado direito, nós vamos ter a cabeceira de uma outra sarjeta. Vazão aqui é mínima. E vai crescendo até chegar na boca de lobo na esquina. Bem, aqui uma referência de que a distância entre bocas de lobo deve ser pelo menos 50... Assim, 50 metros, tá certo, 50 metros. Pelo menos 50 metros. Não há necessidade de uma proximidade maior. Vamos adiante? Postos de visita, PVs. Esta tabela nos dá qual é a máxima distância entre postos de visita vizinhos, dependendo do diâmetro. O mínimo diâmetro usado na drenagem pluvial é 30 centímetros. Esta tabela vale para São Paulo. Então, aqui, se o diâmetro for 30 centímetros, 50 centímetros ou maior do que 1 metro,
estas são as distâncias máximas entre PVs. Alguém pode dizer, mas a distância entre PVs está muito grande. Ora, esta é a máxima. Em São Paulo, quando tem um edital para drenagem pluvial, cada edital pode especificar um valor, uma distância entre PVs consecutivos em função do diâmetro, diferente destas, que são o limite. Cada município tem valores próprios. Porto Alegre os tem. Seguindo. Este caderno de encargos do DEMAI é um elemento riquíssimo de informações técnicas, de gravuras, com uma representação muito realista, apresentando planta, corte, visões 3D de processos de escoramento de valas, atentando para aspectos de segurança do pessoal que trabalha em valas. Eu estou devendo para vocês uma norma de segurança na escavação a céu aberto. Como conter taludes? Quando usar escoramento descontínuo, contínuo? Quando o escoramento é desnecessário? Aqui em Porto Alegre, quando da construção do conduto forçado Álvaro Chaves Goethe, a Goethe, há 20 anos atrás ou mais, ela sofria alagamentos impressionantes. Impressionantes. E o conduto forçado Álvaro Chaves Goethe acabou com este problema de Porto Alegre. Então, esse caderno de encargos estabelece a distância entre PVs em Porto Alegre, neste item, que vocês podem acessar nestes anexos. Mesmo os que não forem se interessar pelo tema que eu estou apresentando, quando atuarem profissionalmente, guardem esse link. Guardem esse link. Ele dá caderno a uma volumosa apresentação dividida em 5 volumes, 5 cadernos. 5 cadernos. Seguindo. A chuva de projeto. Nós devemos adotá-la para um período de 5 anos. Então, naquela representação gráfica, que tinha várias curvas, e eu pedi para vocês, marquem a terceira curva de baixo para cima. E se não marcarem? Bom, na prova vocês vão entrar na curva errada e vão bailar na curva. Vão pegar informações erradas, perderão toda a questão. Só vale a terceira de baixo para cima. Então, a chamada duração da chuva se confunde com o tempo de concentração. Gente, tempo de concentração. Vocês vão dimensionar um trecho. Considerem a cabeceira do trecho a ser dimensionado. O tempo de concentração para este trecho é de todas as trajetórias possíveis das águas que caem na bacia, perto, longe da cabeceira do trecho. Nós vamos considerar o tempo que a água leva para chegar, rolando desde o ponto mais demorado até chegar na cabeceira. Este é o tempo de concentração. E sempre que nós temos a cabeceira de um trecho, ou seja, nós estamos drenando uma área, lá onde começa a captação de água para o escoamento confinado em galerias. A água que ingressa na cabeceira do primeiro trecho mais de montante tem esse tempo de concentração. Vale para o escoamento superficial em terrenos, em passeios, em sarjetas, até entrar pela boca de lobo. Bom,
Uma vez que a água já entrou na tubulação, já está no escoamento confinado, nós temos um tempo de percurso entre PVs consecutivos. Em um trecho, nós temos um PV de montante e um PV de jusante. Qual é o tempo de percurso entre início e fim de cada trecho? O tempo de percurso tem no numerador a velocidade com que a água escoa. No denominador, a velocidade em metros por segundo. Em metros por segundo. Certo? Então, aqui uma transformação para termos o tempo em minutos. O tempo é espaço pela velocidade. E aqui o ajuste para que tenhamos o tempo em minutos. Nós vamos usar muito esta fórmula. Vamos seguir? Bom, aquela figura. Em seguida, acho que eu apresento uma ampliação dela. A bolinha aqui, eu botei a bolinha em cima da terceira, de baixo para cima. Façam o mesmo. Esta curva é para um período de retorno de 5 anos. Para uma chuva tão intensa que só ocorre estatisticamente uma vez a cada 5 anos. Estas curvas que nós vemos são as chamadas curvas de intensidade ordenada, duração abscissa, frequência 5 anos. Só nos interessa essa curva, gente. Então, a intensidade da chuva que nós temos que considerar no nosso projeto é dada por esta equação. Esse coeficiente não muda nunca. Coeficiente de Ranoff, a intensidade milímetros por hora obtida na ordenada e a área de contribuição. Área de contribuição em hectares. As unidades de cada variável aqui estão bem definidas. Vamos seguir? Eu fiz aqui uma ampliação da parte inferior da figura do slide anterior. Se o tempo de concentração... Bom, aqui o tempo de concentração TC é duração da chuva. Se nós estamos entrando aqui para 10 minutos, significa que nós vamos dimensionar um tubo que começa numa cabeceira. É onde o rolamento ocorreu pela superfície do terreno, pela superfície dos passeios, pelo pavimento das ruas e ingressou na primeira caixa pluvial. Então, esse tempo é normatizado, é sempre 10 minutos. Bom, então, entrando aqui com 10 minutos, vamos buscar aquela curva. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira. Interseccionei. Para o tempo 10 minutos, interseccionamos a terceira curva e lemos a ordenada. 115 milímetros por hora. Eu peço que na prova vocês tenham esta figura impressa em página inteira, para que seja bem legível a leitura que vocês vão obter visualmente aqui. Então, aqui nós temos a intensidade que vai entrar naquela fórmula. Vazão de projeto é igual a C vezes a intensidade vezes a área, certo? Na equação do método racional. Q é igual a 2,78, C e área de contribuição. Vejam aqui essa observação.
Quanto mais a abscissa, o tempo de concentração aumenta, a intensidade que vai entrar na fórmula, Q é igual a 2,78 CIA. Quanto mais aumenta o tempo de concentração, mais vai diminuir a ordenada. Vejam aqui, ó. Nós entramos na terceira curva com 10 minutos. Se nós entrássemos com 60 minutos, 1 hora, 60 minutos, terceira curva, estaríamos aqui. Buscaria a leitura no eixo Y, daria um pouco abaixo de 50. 40, 60, 30, 30, 40, 50. Daria um pouco abaixo de 45. Então, entrando para 60 minutos, terceira curva, daria ali em torno de 35, é isso? Não, peraí, vamos ver que até eu me atrapalhei. 60 minutos. Uma curva, duas, terceira curva. Terceira curva. Estaria aqui, não chegaria a 35 milímetros por hora. Isto é chave, gente. Quanto mais demora o tempo de concentração na cabeceira de um trecho, mais diminui a intensidade da chuva. Eu acho que eu só numa aula presencial que eu vou poder realmente fazer com que assimilem essa ideia. Aqui, ó. Vejam que nós temos um PVX. Ah, eu quero dimensionar esse trecho aqui, que começa no PVX e vem até esse PV. Bom, a vazão que vai ocorrer aqui é uma vazão Q. 2,78 vezes o coeficiente de rolamento, digamos que seja 60%, 0,6. Vezes a intensidade. A gente obtém, naquela figura anterior, para o tempo de concentração. E vezes a área. Vamos ver estas duas variáveis, como considerá-las. Isso é o mais importante da aula de hoje. A área de contribuição A para a cabeceira deste PV, X. A área de contribuição é a soma da área das três poligonais em vermelho. Esta é a área, mas a intensidade ela é buscada naquela figura do gráfico anterior, entrando na abscissa com um determinado tempo de concentração. Vejam aqui. O tempo vai levar a água para chegar na cabeceira, em PVX. Trajeto curto. O tempo vai levar a água que ingressa para que toda esta área esteja contribuindo. E quanto tempo vai levar para que toda esta grande poligonal esteja contribuindo? Nós vamos buscar a intensidade naquele gráfico para o mais demorado tempo de contribuição. Nós temos um tempo de contribuição desta pequena bacia, um tempo de contribuição desta bacia e um tempo de contribuição desta bacia. Vamos ver qual será o tempo de contribuição considerando a grande poligonal vermelha. Qual é o tempo para que as águas cheguem nesta primeira cabeceira, aonde começa o escoamento confinado? Pensem um pouco. Qual é o tempo, via escoamento superficial, para que o ponto mais distante, ou o trajeto mais demorado, chegue nesta cabeceira? Qual é esse tempo? Vou dizer, 10 minutos. Aqui também, o tempo para que a água chegue até aqui é 10 minutos e para que a água chegue até aqui é 10 minutos. Não muda nunca. Cabeceira, 10 minutos. Agora,
Uma vez que nós tenhamos o escoamento confinado, nós vamos ter aqui um tempo de percurso. Outro tempo de percurso, no outro trecho, e outro tempo de percurso. Então, a intensidade vai ser função de um tempo que nós entraremos no slide anterior, e o tempo que nós entraremos no slide anterior, que eu peço que tenham à mão aquele gráfico, em página inteira para a prova. Essa intensidade vai ser função de um tempo. 10 minutos, mais esse tempo de percurso, que é pequeno, mais esse tempo de percurso, que é pequeno, mais este tempo de percurso. Então, nós vamos pegar 10 minutos, mais esse tempo, mais esse tempo, mais esse tempo. E com estes minutos, nós vamos entrar lá no gráfico anterior, no slide. Vamos obter a ordenada em milímetro por hora. Quase no fim, gente. Eu falei assim, ó. O tempo de concentração na cabeceira é sempre 10 minutos. Gente, isto para o meio urbano, onde nós temos arruamentos. Agora, quando nós temos grandes bacias externas, é uma área periférica da cidade, onde nós temos elevações com inclinação acentuada ou não, e que chegam a um tal VEG. Aí nós temos um tempo de contribuição que pode ser obtido pela fórmula de Kirchhoff. Tempo de concentração nesta grande bacia seria função do comprimento do tal VEG, que vai coletar as águas, elevado ao cubo, sobre o máximo desnível ao longo do tal VEG que coleta as águas precipitadas nesta grande bacia. Esse quociente elevado a este expoente. Certo? Bom, os coeficientes de Ranoff, que tanto nós vamos utilizar e que eu fiz referência hoje, eles variam de 0,10 quando nós temos o pátio de uma residência asfaltado com lajotas, o terraço de um edifício, telhados de edifício, o rolamento é 0,10, ou até podemos 0,10. Uma parte da chuva que cai num telhado destes de fibrocimento infiltra um pouco, é absorvido um pouco pela telha cerâmica, se for o caso. E o rolamento vai chegar muito, muito próximo da unidade. O rolamento muito próximo da unidade é quando nós temos pisos asfálticos, pisos de concreto armado, e ele é baixo, não sei se eu falei certo agora há pouco. Acho que eu falei errado, retifico. Ele é baixo, Ranoff baixo, quando nós tivermos gramados, principalmente gramados de declividade nula ou muito pequena declividade. Então a água vai escoar lentamente no gramado, plano, pouca declividade, vai ser absorvida. Então o rolamento é baixo, certo? Curvas de projeto, ou seja, a intensidade milímetro por hora, podem ser obtidas das curvas constantes no Manual de Drenagem Urbana da CETESB. Onde elas aparecem em milímetro por minuto. Aqui nós terminamos a apresentação. E na próxima aula presencial que tivermos, eu dedicarei uns 5 minutos para destacar com ênfase os aspectos mais importantes desta aula, que teve uma presença muito baixa devido à climatologia que nos castigou
Então eu gravei este slide sonorizado para quem não teve a oportunidade de comparecer. Encerro aqui então a apresentação.